Será que Loki realmente perdeu? Ou ele apenas nos fez acreditar nisso? Assim começa a dúvida que muitos fãs do universo cinematográfico Marvel carregam desde sua primeira aparição em Thor, 2011. O que parecia apenas um vilão derrotado várias vezes, na verdade, pode esconder uma estratégia tão refinada que poucos conseguem perceber. Loki, o deus da trapaça, nunca age sem um plano, e cada queda dele pode ser, na verdade, um degrau calculado em direção a algo muito maior. Quando vemos Loki em Os Vingadores, 2012, ele aparece como subordinado de Thanos, recebendo o cetro de Chitauri e a missão de conquistar a Terra. A impressão imediata é que ele é apenas uma peça do jogo, usado como fantoche por alguém mais poderoso. Mas e se essa submissão nunca foi total? E se Loki desde o início já tivesse entendido que servir a um titã intergaláctico era arriscado demais e, portanto, precisava transformar cada derrota em uma nova oportunidade? Essa teoria ganha força quando revisitamos suas aparições em Thor, O Mundo Sombrio, 2013, e Thor, Ragnarok, 2017. Em todos esses filmes, Loki alterna entre vilão, aliado e vítima, confundindo não só os personagens ao seu redor, mas também o público. O detalhe é que, em quase todas as situações, Loki sobrevive, mesmo quando tudo indica que ele deveria ter morrido. Isso não é coincidência, é padrão. No final de Ragnarok, por exemplo, quando Asgard está prestes a ser destruída, Loki parece agir heroicamente, ajudando Thor a salvar o povo. Mas há um detalhe que só os mais atentos percebem. Ele passa pelo cofre de Odin e rouba o Tesseract. Essa ação muda todo o rumo do MCU, pois o Tesseract estava sob guarda em Asgard desde o primeiro filme dos Vingadores. Ou seja, enquanto todos choravam pela destruição do seu lar, Loki já pensava alguns passos à frente. Ele transformou uma tragédia coletiva em vantagem pessoal, e isso é pura estratégia. Mas vamos ainda mais fundo. A pergunta é: por que Loki sempre busca estar no meio das grandes batalhas, mesmo que isso o coloque em risco? A resposta pode estar em sua visão única sobre o poder. Diferente de Thanos, que acredita em equilíbrio universal pelo extermínio, ou de Tony Stark, que busca controle através da tecnologia, Loki entende o poder como narrativa. Para ele, quem controla a história que as pessoas acreditam, controla tudo. E é por isso que sua presença em momentos cruciais do MCU nunca é um acidente. Quando ele enfrenta os Vingadores em Nova York, ele sabia que dificilmente venceria um grupo tão poderoso. Mas pense bem, o que essa derrota trouxe? Exposição. Loki se tornou conhecido em todo o universo como o deus da trapaça que ousou enfrentar os maiores heróis da Terra. Isso não é fracasso, é a construção de reputação. Há quem diga que o Loki que morreu nas mãos de Thanos em Vingadores, Guerra Infinita, 2018, talvez nunca tenha sido o verdadeiro Loki. Essa teoria, que circula entre fãs, ganha força justamente porque a suposta morte dele foi diferente. Em todas as vezes anteriores, Loki criava ilusões para escapar. E em Guerra Infinita, o próprio Thanos afirma, sem truques dessa vez. Mas será que o Titã louco, confiante em seu poder, não caiu no maior truque de todos? Afinal, o Loki que conhecemos sempre jogou com camadas de ilusões tão complexas que até os deuses mais sábios foram enganados. Se aceitarmos essa possibilidade, então Loki nunca morreu. Ele apenas se removeu do tabuleiro, deixando todos acreditarem em sua derrota para que pudesse agir nos bastidores. Essa mentira plausível se conecta perfeitamente com a série Loki, 2021, onde ele enfrenta a TVA e descobre a verdadeira fragilidade do multiverso. E aqui está o ponto central. A estratégia de Loki nunca foi vencer batalhas imediatas, mas sim sobreviver às guerras que os outros não sabiam que estavam lutando. Enquanto heróis e vilões buscavam conquistas grandiosas, Loki acumulava conhecimento, conexões e, principalmente, a habilidade de desaparecer quando necessário. A verdadeira inteligência de Loki está em entender que perder pode ser a forma mais eficiente de ganhar. Ao aceitar derrotas públicas, ele evita atrair inimigos maiores e cria espaço para planejar sua próxima jogada. E talvez seja por isso que, até hoje, ele permanece uma das peças mais importantes do multiverso. Não porque é o mais forte, mas porque é o mais imprevisível. E se cada derrota aparente de Loki fosse, na verdade, apenas uma peça do seu jogo mestre? Para entender a genialidade de Loki, é preciso revisitar momentos-chave do MCU e perceber como suas falhas nunca são o que parecem. Ao longo de sua jornada, ele cria camadas de manipulação,
previsibilidade estratégica e, sobretudo, uma rede de ações que o mantém à frente de todos, mesmo quando parece estar atrás. Comecemos com Thor, 2011. No primeiro filme solo do Deus do Trovão, Loki descobre que é um Frost Giant criado em segredo por Odin. Esse choque emocional molda suas escolhas e explica seu comportamento ambíguo. Muitos acreditam que sua tentativa de tomar Asgard foi impulsiva, motivada apenas pelo desejo de ser amado. Mas a realidade é mais complexa. Loki sabia que Thor precisava de provas de liderança para crescer. Ao assumir temporariamente o trono de Asgard, ele testa não só Thor, mas também a própria lealdade dos Asgardianos. A aparente rebeldia de Loki funciona como um experimento estratégico. Ele aprende quem é confiável, quem se opõe a ele e como manipular essas forças futuras a seu favor. Avançando para Os Vingadores, 2012, vemos outro exemplo clássico. Loki lidera uma invasão a Nova York, comandando o exército Chitauri com o sutil apoio de Thanos. Muitos enxergam essa missão como uma tentativa desesperada de conquista, mas a análise cuidadosa revela um plano de múltiplas camadas. Primeiro, ele provoca a união dos Vingadores. Ao criar uma ameaça global, Loki força heróis com habilidades e personalidades conflitantes a colaborar. Essa unificação fortalece o MCU como um ecossistema, mas também dá a Loki informações vitais sobre seus futuros inimigos. Ele observa cada herói, identifica seus pontos fortes e fracos e registra cada movimento para uso posterior. Mesmo em Thor, O Mundo Sombrio, 2013, onde Loki é preso e manipulado por Thor e Odin, sua derrota aparente é apenas superficial. Durante a trama, Loki se infiltra nas sombras, se aproxima de Malekith e aprende detalhes cruciais sobre o éter e os planos de entidades cósmicas. Ele permite que Thor pareça o salvador, mas Loki sai do filme com conhecimento, contatos e, mais importante, sua liberdade relativa, mesmo em prisão. Em outras palavras, cada derrota pública aumenta sua vantagem estratégica. O ponto culminante dessa habilidade é evidenciado em Thor, Ragnarok, 2017. Ao longo do filme, Loki muda de aliado a antagonista e vice-versa, confundindo todos, inclusive o público. No momento em que Asgard é destruída, ele rouba o Tesseract. Isso não é apenas astúcia, é a preparação de Loki para se posicionar no multiverso. Ao assumir uma aparente lealdade a Thanos ou se esquivar do confronto final, ele garante uma peça vital para eventos futuros. Ele não apenas sobrevive, ele prospera nas sombras do caos. Chegamos então a Vingadores, Guerra Infinita, 2018. A cena em que Loki é supostamente morto por Thanos é para muitos analistas de MCU uma oportunidade estratégica disfarçada. Ao se entregar, Loki cria a narrativa de sua morte, permitindo que Thanos subestime sua capacidade de manipulação. A teoria plausível é que ele tenha usado uma ilusão ou um truque avançado para enganar o Titã, posicionando-se em outro ponto do multiverso, como vimos na série Loki, 2021. Essa suposta morte não é o fim. É parte de um plano que atravessa filmes e séries, conectando eventos de forma imperceptível ao público casual. Outro ponto a destacar: a presença de Loki no multiverso da TVA mostra que ele está ciente de que perder, às vezes, é a maneira mais eficiente de ganhar. Cada derrota o ensina, cada interação revela padrões de poder, cada vilania aparenta fracasso enquanto, secretamente, ele fortalece sua posição. Para Loki, o tempo, o multiverso e a percepção alheia são peças de um tabuleiro que ele domina como ninguém. O fio condutor dessa estratégia é simples, mas genial. Vencer nem sempre significa confronto direto. Às vezes, significa sobrevivência, aprendizado e manipulação do contexto. Loki não busca apenas poder imediato. Ele busca controle narrativo, domínio da percepção e uma vantagem estratégica invisível que só os observadores mais atentos podem perceber. E se tudo o que pensamos sobre Loki ainda fosse apenas a superfície de um plano muito maior? Após os eventos de Vingadores, Guerra Infinita, 2018, o público acreditou ter testemunhado a derrota final do Deus da Trapaça. Porém, a série Loki, 2021, e a introdução do multiverso revelam que nada é o que parece. Cada passo do personagem sempre teve múltiplas camadas, conectando sua sobrevivência a eventos de Vingadores, Ultimato, 2019 e além. Loki não apenas sobrevive, ele manipula, influencia e observa o desenrolar do multiverso de maneira sutil, mas decisiva.
Em Ultimato, os heróis viajam pelo tempo para recuperar as joias do infinito. No caos dessas viagens temporais, vemos Loki escapando com o Tesseract em 2012, criando uma linha temporal divergente. Este momento, à primeira vista, parece apenas uma consequência incidental, mas analisando cuidadosamente, percebe-se que Loki, ao fugir, abre um portal de oportunidades multiversais. Ele não apenas escapa da morte, ele planta a semente para futuros acontecimentos que ninguém, nem mesmo os Vingadores, poderiam antecipar. Essa linha temporal divergente dá início à TVA, Autoridade de Variação Temporal, que será crucial para que Loki entenda e eventualmente manipule o multiverso. A genialidade de Loki está em entender o conceito de percepção e narrativa multiversal. Enquanto Thanos e os Vingadores focam em ações diretas, estourar universos ou recuperar joias, Loki percebe que o verdadeiro poder está em controlar a linha do tempo que os outros ignoram. Cada ação dele é meticulosamente calculada. Um truque aqui, uma fuga ali, uma ilusão que distrai inimigos. Tudo visando acumular informação sobre os diferentes universos e linhas temporais. Quando a TVA captura Loki, o público descobre que o multiverso está constantemente sendo monitorado para prevenir o caos. Mas para Loki, essa captura é apenas mais uma oportunidade estratégica. Ele rapidamente aprende sobre a fragilidade da linha do tempo sagrada e percebe que quem controla as regras temporais controla o multiverso inteiro. Até então, sua atuação parecia individual e isolada, mas agora ele vê o quadro completo. A destruição ou manipulação de linhas temporais é uma ferramenta poderosa, e ele pode explorá-la com maestria. Outro ponto crucial é que Loki, ao enfrentar variantes de si mesmo, inclusive a Sylvie, demonstra que cada versão do Deus da Trapaça possui diferentes perspectivas e habilidades, mas compartilha a mesma essência estratégica. Isso significa que Loki não precisa apenas sobreviver. Ele pode influenciar múltiplas versões de si mesmo para criar efeitos em cadeia que ninguém mais consegue prever. Cada derrota aparente, cada traição, cada fuga é, portanto, parte de uma rede de manipulações que se estende por toda a realidade conhecida. O multiverso, em si, é o grande tabuleiro de Loki. Ao permitir que Thanos aparentemente vença em Guerra Infinita, ele observa, coleta dados e aprende com os movimentos de aliados e inimigos. Quando o Tesseract desaparece durante as viagens temporais de Ultimato, não é um acaso. É a confirmação de que Loki está agindo nos bastidores, garantindo que a narrativa do multiverso se desenrole de acordo com seu próprio plano. Cada batalha, cada vitória aparente de outros heróis é apenas parte do cenário que ele precisa para entender quem são os verdadeiros jogadores e quais universos são vulneráveis. Uma teoria plausível, mas incrivelmente coerente, é que Loki já previa que a destruição ou divergência de linhas temporais poderia abrir espaço para eventos como guerras secretas, multiversos paralelos e confrontos cósmicos ainda maiores. Ele não busca apenas sobrevivência imediata. Ele está colecionando conhecimento, aliados e armas estratégicas invisíveis para controlar o fluxo do multiverso quando o momento certo chegar. O que isso nos ensina? Que Loki é mais do que um vilão, um aliado ou um anti-herói. Ele é um mestre do tempo e da percepção, jogando um jogo que poucos compreendem. Ele transforma derrotas em aprendizado, fugas em posições estratégicas e ilusões em influência real. Sua narrativa é um lembrete de que, no MCU, o poder absoluto nem sempre vem de força ou tecnologia. Às vezes vem de inteligência, paciência e a capacidade de enxergar além do que os olhos comuns conseguem perceber. E se tudo o que acreditamos ser coincidência no MCU fosse, na verdade, a assinatura de Loki? Ao longo de mais de uma década de filmes, Loki se revela não apenas como o deus da trapaça, mas como um maestro invisível, orquestrando acontecimentos de forma sutil, estratégica e, muitas vezes, imperceptível. Cada ação, interação e escolha, aparentemente isolada, tem repercussões que atravessam filmes, séries e realidades alternativas. Para entender essa dimensão, é necessário conectar os fios do MCU com atenção quase cirúrgica. Comecemos com Os Vingadores, 2012. Sua invasão a Nova York parece ser um movimento isolado, movido por ambição pessoal. Mas ao analisar com cuidado, vemos que Loki estabelece a primeira grande rede de informações sobre os Vingadores. Ele observa como cada herói reage ao perigo, quais suas fraquezas, seus impulsos emocionais e até sua moralidade.
Esse registro não desaparece. Anos depois, Loki usa esse conhecimento em diversas situações, seja em confrontos diretos, seja manipulando aliados ou variantes de si mesmo. Outro ponto importante é a sua relação com Thanos. Muitos enxergam Loki como subordinado do Titã Louco, mas a realidade é que, mesmo sob ameaça de morte, ele procura tirar vantagem do cenário. No momento em que aparentemente se rende, ele cria oportunidades para manipular resultados futuros, como a fuga do Tesseract e a abertura de linhas temporais alternativas. Ele entende que o multiverso e os Vingadores não são apenas inimigos ou obstáculos, mas ferramentas para testar e explorar suas estratégias. Em Thor, Ragnarok, 2017, a destruição de Asgard e o roubo do Tesseract não são apenas medidas de sobrevivência. São movimentos planejados para garantir recursos para o multiverso. Loki entende que a percepção de caos pode ser usada a seu favor. Ele permite que outros heróis brilhem, deixando-os acreditarem que controlam os eventos, enquanto ele, nos bastidores, coleta informações cruciais e posiciona peças-chave para o futuro. A entrada de Loki na TVA e no conceito do multiverso transforma sua narrativa em algo ainda mais profundo. Ele não apenas aprende sobre as linhas do tempo e variantes, mas começa a perceber que a manipulação de eventos não precisa ser direta. Cada variante de si mesmo, cada interação com a TVA, cada escolha moral em sua série própria, serve para mapear o comportamento de todos os atores do multiverso. Ele transforma informações em poder invisível, antecipando consequências que nem mesmo entidades cósmicas poderiam prever completamente. E o impacto disso é visível em outros personagens. Tomemos, por exemplo, Wanda Maximoff. Suas ações em WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura são catalisadas por falhas na percepção de eventos temporais, muitas das quais Loki já havia mapeado ou previsto. De forma indireta, suas manipulações prepararam o terreno para crises multiversais, mostrando que a influência de Loki atravessa histórias mesmo sem sua presença física. Da mesma forma, Peter Parker, os Guardiões da Galáxia e até os próprios Vingadores atuam em cenários parcialmente moldados por decisões anteriores de Loki. Cada derrota, cada aparente falha, cada fuga calculada, tudo serve a um objetivo maior: acumular conhecimento e posicionar peças para que, quando necessário, ele possa intervir de maneira decisiva e invisível. Loki não precisa ser o protagonista de todos os eventos. Ele é o manipulador silencioso, o estrategista que garante que o fluxo da narrativa siga seu caminho previsto. E, finalmente, a grande lição: Loki transforma a imprevisibilidade em poder. Para ele, o controle não está na força ou na supremacia bélica, mas na capacidade de influenciar, antecipar e manipular eventos de forma invisível. Enquanto outros heróis reagem, Loki observa, aprende e prepara o terreno. Ele é o deus da trapaça não apenas por criar ilusões, mas por construir uma realidade dentro da realidade, onde sua presença é sentida mesmo quando ele parece ausente. Se tudo o que vimos até agora foi apenas preparação, o que Loki pode fazer a seguir? Após analisar cada derrota, fuga e manipulação, fica claro que Loki não é apenas um anti-herói ou vilão. Ele é o arquitetor invisível do multiverso. Alguém cuja influência se estende por filmes, séries e linhas temporais divergentes. Mas a pergunta que intriga fãs e analistas é: qual é o próximo movimento desse estrategista incomparável? O ponto de partida para entender o futuro de Loki está na série Loki, 2021, e no conceito de multiverso apresentado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 2022. A TVA revelou que o controle absoluto sobre a linha do tempo é impossível. O multiverso é caótico, imprevisível e cheio de variantes. Para Loki, isso não é um problema, mas sim uma oportunidade. Ele já mostrou que pode manipular variáveis invisíveis, criar ilusões convincentes e transformar derrotas em vantagens. Agora, com o multiverso em expansão, sua capacidade estratégica será amplificada exponencialmente. Uma teoria plausível e incrivelmente intrigante é que Loki está se posicionando para se tornar o verdadeiro mestre do multiverso, acima de deuses, heróis e vilões. Cada variante sua representa uma possibilidade estratégica. A Sylvie, por exemplo, não é apenas uma aliada ou adversária. É uma extensão de seu plano, uma peça que pode ser usada para testar limites e manipular eventos sem que Loki precise intervir diretamente.
A interação entre variantes sugere que Loki já está orquestrando eventos futuros em múltiplas linhas temporais. Simultaneamente, outro ponto a considerar é sua relação indireta com personagens-chave como Wanda, Doctor Strange e até os Guardiões da Galáxia. Suas ações anteriores ajudaram a criar brechas no multiverso que inadvertidamente facilitaram que crises temporais e cósmicas acontecessem. Não é absurdo imaginar que Loki, mesmo ausente, já esteja antecipando essas crises e preparando seu próximo movimento, posicionando-se para ter vantagem quando o caos atingir seu ápice. Além disso, há indícios de que Loki pode estar acumulando aliados estratégicos invisíveis. Nem todos os jogadores do multiverso reconhecem sua influência, mas muitos personagens parecem agir de forma que, inadvertidamente, servem aos planos do deus da trapaça. Cada heroísmo, cada erro, cada escolha moral, tudo é mapeado e potencialmente usado por Loki como informação para decisões futuras. Ele está jogando um jogo em que informação é poder e poder é invisível. Olhando para os filmes futuros do MCU, especialmente aqueles que exploram guerras secretas, Kang e crises multiversais, é plausível que Loki desempenhe um papel crucial, mesmo sem aparecer como protagonista. Ele já demonstrou habilidade em manipular entidades poderosas, sobreviver a confrontos fatais e transformar derrotas em vitórias estratégicas. Cada evento que parece isolado pode, na verdade, fazer parte de um plano tão complexo que apenas Loki pode compreender em sua totalidade. E é nesse ponto que a genialidade de Loki se torna evidente. Ele não precisa vencer batalhas imediatamente. Ele precisa vencer o tempo, a percepção e o contexto. Cada derrota aparente, cada ilusão criada e cada manipulação indireta são movimentos de um jogo que atravessa décadas e universos. Ele não apenas participa da história do MCU, ele a escreve nas sombras, garantindo que, quando chegar o momento certo, será ele quem determinará os resultados, não os heróis nem os vilões. A conclusão é simples, mas profunda. Loki não é apenas imprevisível, ele é inevitável. Sua trajetória demonstra que inteligência, paciência e compreensão do multiverso podem superar força bruta e moralidade linear. Para os fãs, isso significa que qualquer evento futuro do MCU, sejam guerras temporais, crises multiversais ou batalhas épicas, pode estar, de alguma forma, sob o controle invisível do deus da trapaça. A grande pergunta final que nos deixa em suspense é: quem realmente está no comando do multiverso? Os heróis, os vilões ou Loki, que joga nas sombras enquanto todos acreditam ter controle?